Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo, né? Estamos começando aí uma nova jornada aí com o estudo do livro Os Mensageiros, né? A gente fez o estudo do nosso lar aos domingos e agora nós vamos começar um estudo do livro Os Mensageiros, né? Hoje nós estamos fazendo às 8h30, mas, né, a tendência é que a gente retorne para o horário das 8 horas, tá? Hoje foi só mesmo por uma questão de atraso aqui, de compromissos, né? Mas lembrando, né, gente, toda quarta-feira a gente fazia um estudo de mediunidade. E como a gente já está fazendo um estudo de mediunidade aos domingos, o que a gente fez? A gente fundiu os dois trabalhos, né? Porque estava sendo difícil lidar com os dois estudos, né, do mesmo tema, inclusive mediunidade, que é um tema bem complexo. Então a gente levou esse estudo para o domingo de manhã, tá? A gente está transmitindo via Instagram, né, o estudo de mediunidade, e está fazendo ele presencial lá no Francisco de Assis, todos os domingos às 11 da manhã. E, né, hoje nós vamos começar, né, a falar, né, do livro Os Mensageiros. Né? Para quem não sabe, o livro Os Mensageiros é a segunda obra do André Luiz, né, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Né? Ele faz parte da coleção Vida no Mundo Espiritual. E o André Luiz vai dar continuidade, né, ao seu trabalho e ao seu aprendizado que começa no livro Nosso Lar. Né? Nós vamos encontrar o André Luiz aqui no livro Os Mensageiros, né? Já bem mais acostumado, bem mais preparado para lidar com as situações do mundo espiritual, né? Muito mais pronto, né, para entender, né, a vida, né? Muito mais pronto para entender a sua relação com a espiritualidade. E da mesma forma, né, ainda assim muito curioso, né? O André Luiz aqui ele vai trazer para a gente, né, o papel, né, e ele vai ser, de certa maneira, um repórter do mundo espiritual. Né? Ele faz o papel da gente lá, descobrindo, aprendendo, né, se movimentando com o intuito de realmente desenvolver os valores ali, né, que ele tanto trabalhou, né, e tanto lutou para aprender na colônia de Nosso Lar. Tá? Então a gente convida todo mundo para participar, né? A gente mandou o PDF aí nos grupos já. O livro ele é fácil de encontrar na internet, né? Então assim, e a gente pede que quem puder ler, né, para poder nos ajudar com as perguntas, com os comentários, com as opiniões, tá? Fique à vontade, tá bom? Então nós estamos iniciando aqui no capítulo 1, que tem um título de renovação, tá? E nós vamos lendo e comentando. Ó, a ideia é essa, né? Nós vamos passar pela introdução, tá? Na introdução nós vamos ter lá a mensagem do Emmanuel, né? Falando sobre o momento novo do André Luiz, né? E comparando o André Luiz com os viajores, né? Que chegam a terras distantes, né? E o André Luiz ali ainda se preparando para lidar com o mundo espiritual. Nós vamos entrar muito na introdução, né? Talvez mais para frente a gente volte, né? Ele faça um estudo só da introdução, mas a introdução é muito tranquila, né? Então nós vamos começar aqui no capítulo mesmo, né? Nós encontramos o André Luiz, né? Lembra lá no capítulo final do Nosso Lar, ele se torna, né, cidadão finalmente da colônia, né? O André Luiz consegue vencer, né, as suas dificuldades lá, principalmente no que tange a relação dele com a família, né? Ele tinha uma relação de posse, né, extremamente desequilibrada com a companheira, né, com a esposa, né? E ele consegue vencer essa situação, né, ajudando tanto a esposa quanto o segundo marido dela, que estavam lá encarnados, né? E nisso o André Luiz, né, se torna apto a continuar com o seu aprendizado na colônia de Nosso Lar e a começar a trabalhar mesmo. Né? Ele vai trabalhar ali, ele vai ser, né, muito mais do que um aprendiz e um visitante, ele já é um cidadão do Nosso Lar ali, com todas as suas possibilidades, né, e com todas as suas nuances. Né? Mas a gente vai lendo aqui, e aí qualquer coisa vocês podem falando, né, comentando, tá? Vamos lá. Renovação, capítulo 1, né? Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou meu espírito. Ele está falando do que aconteceu anteriormente. Semelhante libertação não se fizera espontânea. Sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Ele está fazendo aqui uma recapitulação dos últimos capítulos do Nosso Lar. Guardava a certeza de que os amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Então o André Luiz reconhece, que essa transição que ele fez, de se
afastar das questões materiais, ali, deixar a família dele seguir, apesar de discordando das decisões, né? Ele tinha ali a ajuda da espiritualidade. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. É interessante, né? Então o André Luiz ele percebe que a companheira segue, né, encarnada, né, e ele fala assim, ele se liberta da situação, ele fala assim, agora tem que buscar outros motivos de interesse, não adianta ficar preso nela, né? Muitos espíritos, ao desencarnar, muitos espíritos, né, passam ali, né, um processo ali em cima daqueles familiares, daquelas pessoas, né, e o André Luiz consegue se libertar disso. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então o André Luiz ele se vê se transformando, ele se vê diferente do que ele era. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira de alvião pesado, cujos golpes não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha das antigas viciações do sentimento, libertava-me. Para quem não sabe, tá? Alvião é aquela bigorna, né? Onde que o pessoal ia malhar o ferro, né? Normalmente o ferreiro, né? Ele botava o ferro lá e tem, né? Então ele sentia que a prova que ele tinha passado era um alvião que quebrou a concha do egoísmo dele, né? Ele percebeu que a vida era muito mais, né, do que aquele mundinho fechado no qual ele se prendia, né? Ele continua: expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade divina. Comecei a ver mais alto, alcançando longa distância, né? Então ele começou a olhar além do círculo de sofrimento ou do círculo das necessidades mundanas que ele carregava. Então a dor ali, né, serviu para ampliar o conceito de vida do André Luiz. O conceito de vida dele era muito restrito, né? Minha família, minha vida, meu grupo, e que o mundo se dane para lá. Eu tenho aqui o meu mundinho fechado, né? Então a dor abriu essa percepção. Ele começou a ver além. Olha, existem outras coisas, né? Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico. Os familiares, né? A gente quer que os nossos amigos que foram voltem para nos visitar, né? O André Luiz ele conquista a condição de voltar para a família espiritualmente como operário, como trabalhador no bem para aquele grupo, e não como senhor do lar, o dono da família. Então, né, deu uma pausa aqui, mas o que a gente estava dizendo é o seguinte, que o André Luiz ele consegue voltar para a família como trabalhador que ajuda, né, não mais como senhor do lar, o dono daquela situação, né? Então ele volta ali como alguém que está ali por amar, não por exigir, né? Meu filho tem que me amar daquele jeito, minha mulher tem que ser minha escrava, né? Vocês têm que a minha casa aqui, quem manda sou eu, tem que ser do meu jeito. Não, ele se liberta desse tipo de comportamento, né? Aqui, ó. Não voltei a considerar, não procurei na esposa do mundo, não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã que deveria auxiliar, quando estivesse em minhas forças. Ou seja, ele parou de exigir dela, né, porque ela não dava conta, e começou a se preocupar com o que ele poderia fazer. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificaram meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso das minhas experiências. Ou seja, ele começa a observar, né, aqueles companheiros, né, aqueles seres que estão ali à volta, né, como companheiros necessitados. Tá? A internet caiu aqui, tá com algum problema aqui na internet aqui de casa. Aqui, tá? Então quem puder vem aqui pro Instagram, tá bom, gente? Tá? E aí o que acontece? Ele volta, né? Quantos conseguem voltar? Quem está pronto? Todos, né? A maioria fica aqui mesmo, né? Mas voltar como o André Luiz, num nível de equilíbrio espiritual, né? A ponto de entender o seu novo papel na vida, não como senhor do lar, né? Mas como o amigo ali, o companheiro para ajudar aquele grupo, é outra situação, é outra, né? Outra construção de valor espiritual,
Ah, então modifica sim, né, essa situação. Ele continua aqui, ó. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso dos meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso da minha experiência. Né? Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, tá? E sim, companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios de conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Desculpa, gente. A internet está voltando. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava na minha alma. Então ele começou a sair do egoísmo, gente. A internet aqui travou, tá? Então o pessoal que está lá no Jitsi, que puder vir para o Instagram, né? Eu sei que lá não dá para escutar, né? Mas quando voltar aqui eu aviso, tá? Só um minutinho. Então vamos lá. Órfãos de afetos terrenos, e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Então ele começou a enxergar a própria existência, tá, de maneira diferente. O André Luiz começou a perceber a própria vida, a própria existência, né, de maneira diferente. Reconectar. A internet voltou aqui, tá, gente? Quem quiser voltar aqui pro computador, aqui pro Jitsi, tá? Fica à vontade, tá bom? Então vamos lá, continuando. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas do que os meus interesses isolados. Né? Então o André Luiz ele começa a perceber, né, e sentir a vida de outra maneira, com outro nível de profundidade espiritual, com outro nível de construção de vida. Né? Ele começa a entender a vida dele de uma maneira mais ampla. Conquistava pouco a pouco a alegria de escutar-lhes os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Ele começou a prestar atenção na natureza, na vida, nas coisas que estavam à volta deles. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual, que me abrigava generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a voz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Então ele percebe, né? Ele começa a perceber o detalhe das questões da vida. O André Luiz começa a sair daquela casca do egoísmo dele. Tudo isso ele está falando só para dizer isso para a gente. Está mostrando para a gente a mudança do André Luiz. Vamos lembrar que o capítulo 1 do Nosso Lar começa com o André Luiz no umbral. Ele começa com o André Luiz lá, perdido. E aqui o capítulo já começa com ele o quê? Equilibrado. Nós temos aí uma diferenciação do antes e do depois do André Luiz. A vida espiritual inexprimível e bela abriga-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Então ele estava até no nosso lar, até pouco tempo, ele só vivia por conta de si mesmo. O egoísmo, preso ali das suas questões pessoais. Quando a gente pensa no nosso próprio futuro espiritual, o André Luiz, quando ele traz essas obras para a gente, ele nos ajuda até a gente se preparar para a nossa vida depois da morte. A gente vai vendo como é que vai funcionando, vai vendo as lutas que ele tem, as dificuldades pelas quais o André vai passando, e à medida que a gente vai aprendendo com essas dificuldades, a gente também vai crescendo espiritualmente. O grande segredo da gente é crescer espiritualmente. A gente precisa disso. Aprazia-me antigamente torturar a minha própria alma com reminiscências da terra. Estimava narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me de perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo,
valendo-me dos laços inferiores. Olha só, então ele passava o tempo lamentando, né? E adorava os outros lamentando junto com ele, aquele bate-papo lá dos lamentadores, lá dos sofredores, né? Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Ou seja, esse negócio de falar de dor, de problema, de ficar repetindo, né, o quanto que ele sofria, né? As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava das suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Olha como é que o André Luiz muda, né? Vamos lembrar que antes ele era um curiosão, ele queria saber a história de todo mundo, né? Ele queria saber o caso de todo mundo, né? Com o tempo, o que acontece? Ele começa, eu não estou aqui para isso, né? Não é que ele não ligava, ele não estava mais interessado em ficar pesquisando a vida dos outros, saber do sofrimento, não. O que eu posso te ajudar aqui agora? Né? Então a postura do André Luiz se torna muito mais ativa do bem. Identificando-me essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre da meditação no Evangelho de Jesus. O que a Narcisa fala serve para nós também, tá, gente? Nós estamos querendo renovar, vamos meditar no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas da alegria, defrontando os novos caminhos que se abrem para a sua esperança, ao espinho do tédio, das margens das velhas estradas inferiores que vamos deixando para trás. Então fazer o bem às vezes cansa. Seu coração é taça iluminada de raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. A Narcisa pegou, e falou assim, André, você está com o coração limpo, você está com o coração em outra vibração, mas cuidado, porque o seu coração ainda é uma taça vazia. O que estava aí dentro eram as questões da matéria, você tirou, mas urge você colocar alguma outra coisa aí dentro, você tem que encher esse sentimento aí seu. Narcisa tinha razão, ele falando, suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio. Interessante, quanto a situações de natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões. Só um minutinho aqui. Porém, não possuía mais o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente no círculo doméstico e trabalhava ali pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. É interessante, Então o André Luiz ele estava ajudando, ele estava trabalhando pela família dele, mas ele não estava estimulado, ele fazia aquilo meio que no automático, Aí ele continua aqui, ó. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. Interessante, A definição comovera. Então ela percebe o estado espiritual do André Luiz. A Narcisa, ela, como quem diz assim, ela acerta lá no ponto principal da necessidade espiritual do André Luiz. Ele estava livre das dores do passado, ele estava livre do egoísmo, ele estava ali lutando ali para ser uma pessoa melhor, mas ao mesmo tempo faltava a ele um estímulo justo, uma coisa que o animasse, assim, nossa, e aí ela vai ajudar. Olha só, vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. O que a Narcisa está querendo dizer para o André Luiz? Nesse momento que ele estava sozinho,
que ele não estava vinculado ali com a família, né, por motivos óbvios, né, principalmente a mãe dele já tinha estava reencarnando, né, os outros parentes estavam nas regiões inferiores ou estavam encarnados no plano físico. Então o André naquele momento ali, ele não estava em condição, vamos dizer assim, né, de ser envolvido ali, né, de estar dentro daquelas situações, né, vamos para usar esse termo, né, ele não estava ali com um momento de trabalhar as questões familiares. Ele estava ali no momento de quê? De lidar com as realizações, né, de espiritualidade da própria intimidade. Ele podia crescer espiritualmente, ele estava sozinho, né, ele estava vivendo aquilo que os amigos espirituais chamam de momento de deserto dele, né? Ele estava vivendo aquele momento lá onde ele está se preparando, né, para os trabalhos a serem feitos, se preparando, né, para as novas realidades espirituais, né? Enquanto o espírito, ela falando aqui, enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não parece mais do que um repositório de ensinamentos comuns, mas quando se desperta sentimentos superiores, verificamos que as lições do Mestre têm vida própria. Estou falando da importância do Evangelho, né? O problema é que as pessoas são muito de palavra bonita, né? Ou então um motivo para a gente ajoelhar e rezar, né? Aqui, ó. Quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verificamos que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da inteligência, à medida que se esforçam pela edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. E vamos fazer o bem, meu caro. Encha o seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os bálsamos da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. O que ela fala? Fala para o André encher o coração dele com o Evangelho. É interessante lá que no Antigo Testamento, ó, no Novo Testamento, né, tem uma parte lá que o Paulo fala isso, né? Vamos encher o nosso coração, o nosso espírito com Cristo. Né? Então, quando você sai da desilusão da perda, quando da desilusão da dor, né? Quando você sai daquela onda do sofrimento, né? Do desequilíbrio, da perda, né? Da desilusão, né? E aí às vezes você esvazia o seu coração, né? Dos sentimentos inferiores, mundanos, né? E bate esse vazio profundo, né? Porque você quer mudar, você quer ser diferente, você já não se sente mais dentro daquele clima, né? Que a maioria das pessoas se movimentam, né? Uma sensação, né, muito grande de solidão toma conta do espírito, né? E o que acontece? É o momento da gente encher a nossa intimidade com Jesus, né? Quando a gente fala encher a nossa intimidade com Jesus, é beber da fonte dos seus ensinamentos, né? É vibrar, né, emocionalmente em torno daquelas mensagens, né? E trazer aquele entendimento, né, aquela configuração nova para o nosso sistema íntimo, né? Se falasse do computador, né, a gente fala da nova configuração. O que é? É a gente instalar Jesus ali no nosso sistema operacional, né? A gente colocar o Cristo ali, né, como, vamos dizer assim, instrumento, né, de crescimento espiritual, instrumento de melhora espiritual, ferramenta evolutiva, né? Porque o Evangelho, né, como a gente está falando aqui, não é só um conjunto de belas palavras, né? O Evangelho, acima de tudo, é uma construção do bem, né? Uma construção espiritual de valores profundos, né? De ética, de respeito, de transformação, né? De mudança, né? E é muito importante pensar um pouco nisso que o André Luiz está falando, né? A gente tem uma grande oportunidade que muitas vezes a gente não percebe. Então, às vezes, os nossos movimentos aí de mudança, de querer ser melhor, né? Eles se frustram porque a gente esvazia a nossa intimidade daquilo que a gente considera que já não serve mais, né? Que já não é tão necessário para a nossa vida, mas a gente não enche com outras coisas, né? Então é interessante a gente ocupar o nosso espírito com Cristo. Como que a gente faz isso? Trabalho do bem, né? Na ação da virtude, na construção das realidades afetivas superiores, na compreensão, no esforço para a gente, né, despertar, né? O André Luiz está lá no mundo espiritual, gente, né? E mesmo assim ele ainda sofre com as questões da matéria, né? O apego dele muito grande com a família, né? É uma grande causa de sofrimento. A gente tem que entender, quando a gente fala de apego, não quer dizer que o André Luiz não amava a família dele, não. Tanto é que a gente vai ver, né, que ele mesmo fala que ele estava lá sempre, né, de alguma forma beneficiando os familiares dele. Ele estava lá fazendo o que ele podia ali para ajudar, para poder, né, colaborar ali com a família dele.
Entretanto, né, mesmo assim, ele sentia dificuldade nessa relação. Né? Mesmo assim, ele não estava muito dando conta ali. Por quê? Porque ele estava sentindo uma sensação de vazio. Né? Então, assim, ele amava a família, né? Ele já não conseguia ou não queria, né, ficar naquela onda ali, né, de pensamentos inferiorizados, de pensamentos entristecidos, né, ficar cobrando a esposa, dos filhos, né? Mas ele vai percebendo que ele tinha que encher o coração dele com coisas novas, né? Antes que pudesse, né? Aqui, ó. Você tem trabalhado, aí a Narcisa continua, né? Conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço, acrescentou generosa. A Narcisa vai dar uma ideia para o André Luiz. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Ou seja, Narcisa já ia reencarnar, né? Narcisa já ia dar o, né? Já ia estava se preparando para voltar para o plano físico, né? Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio que você deva aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, ou seja, ajuda, né, nos campos visíveis e invisíveis do homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito, cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Né? O que a Narcisa fala para o André Luiz? Né? Para ele tentar coisa nova lá no céu. Né? É interessante, né, que a partir de agora, gente, nós vamos entrando aqui no momento dos livros do André Luiz, que, né, a gente vai perceber o seguinte: todos os livros do André Luiz, né, desde o nosso lar já tem isso, mas agora vai acentuar. Né? Os livros do André Luiz têm uma característica muito interessante, porque, na verdade, se a gente for analisar bem, os conceitos espirituais que a gente recebe nos livros são dos mentores do André Luiz, ou seja, dos instrutores, dos assistentes, dos companheiros que acompanham, os professores do André Luiz. Né? Basicamente, a história dos livros do André Luiz, como é que é? O André Luiz vai encontrar com algum instrutor, com algum professor, né? E vai aprender com ele alguma coisa. Vai ser no plano físico, vai ser no plano espiritual, vai ajudar, e esse instrutor vai ensinar o André Luiz alguma coisa. Né? Vai trazer lições profundas. E essas lições o André Luiz coloca nos livros. Então nós vamos perceber, né, que nos livros do André Luiz, muito mais que o ensinamento dele, nós vamos ter o ensinamento dos instrutores espirituais do nosso lar. Né? E nós vamos ver, por exemplo, no nosso lar, nós vamos ver lá o Clarencio, que depois aparece mais vezes, né, em outras obras, aparece lá no céu, entre a terra e o céu, o Clarencio aparece muito. Né? Vamos ver a própria Narcisa no nosso lar, vamos ver o Lísias, vamos ver o Tobias, né, que vão estar lá como instrutores do André Luiz. E agora, nesse livro aqui, né, que a gente está estudando, nesse segundo momento do André Luiz, nós vamos encontrar com um companheiro espiritual que vai ser o companheiro que vai dar o nome do próximo capítulo, que nós vamos estudar, né, semana que vem, que é o Aniceto. O Aniceto é o companheiro espiritual, o mentor que vai receber o André Luiz e que vai ser, vamos dizer assim, o professor dele durante todo o livro Os Mensageiros. Né? E por que o livro chama Os Mensageiros? Porque narra o trabalho do André Luiz, né, no aprendizado do Ministério da Comunicação. Para quem não sabe, o Ministério da Comunicação ele é responsável pelo contato do nosso lar, né, lá no nosso lar, com o plano físico. Então tudo aquilo que tem a ver com o plano físico, de contato, né, o Ministério da Comunicação está trabalhando, a mediunidade, né, um espírito precisa manifestar no plano físico, trazer alguém para levar lá no nosso lar para visitar um parente. Então é o Ministério da Comunicação que trabalha com isso. E aí o André Luiz vai entrar em contato com esse momento, né, e ele vai começar a aprender sobre isso e vai dividir com a gente. Tá? Então a partir agora, né, quando começar a estudar, né, o restante do capítulo, os outros capítulos, a partir da semana que vem, nós vamos ter aí um novo instrutor, né, um novo amigo espiritual que vai dividir com a gente as suas experiências através do André Luiz. Né? É uma mediunidade da mediunidade, se a gente for pensar nele. O André Luiz aprendia com o Aniceto, passava para o Chico psicografava. Né? Então, assim, olha só que interessante, né? O conhecimento espiritual vem passando. Né? Então, a partir de agora, nós estamos sendo convidados pelo Aniceto, né, pelo André Luiz, a conhecer esse companheiro, né, que nós vamos fazer isso na próxima semana. Né? Antes de agradecer o alvitre generoso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes das quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Né? Então, no próximo capítulo, nós vamos conhecer, né, o amigo espiritual
Aniceto, né? O Tobias vai apresentar o André Luiz, vai levar o André Luiz até lá, né? Para ajudá-lo, né? A encontrar vaga de estudo no Ministério da Comunicação, né? E aí nós vamos acompanhar, né? Se Deus quiser, aí na próxima semana, viu, meus amigos? Quem quiser participar aí está convidado, né? Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, porque a minha internet está dando um spin-pack aqui, tá? Mas o estudo vai ficar salvo, nós conseguimos fechar o primeiro capítulo, que é mais curtinho mesmo, tá, gente? O primeiro capítulo é menor, naturalmente menor, né? E a gente vai, né, encerrá-lo, né? E agradecer aos companheiros que participaram conosco. Queria lembrar, só avisar, gente, amanhã a gente não vai ter estudo de quinta, tá? O estudo de quinta volta na semana que vem, mas amanhã a gente não vai ter porque a gente tem um compromisso familiar que infelizmente, né, ou felizmente, né, porque é um bom compromisso também, né? A gente não pode atender os dois ao mesmo tempo, então a gente tem, né, o cuidado com a família aí. Então amanhã, excepcionalmente, tá? Nós não vamos ter o estudo de quinta, mas sexta-feira nós voltamos com o tratamento espiritual, tá? Sexta-feira às 8 da noite vamos estar aqui, né, com o nosso tratamento espiritual. Vamos fazer a nossa prece final, né, agradecendo a Jesus pelo momento que estamos vivenciando, pedindo que Ele possa nos envolver com amor e paz, a fim de que o Evangelho seja vivido, percebido e sentido na nossa caminhada. Ajudando o Senhor a compreender e respeitar o próximo. Dá-nos entendimento, paz e afeto. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Aproveitando, pessoal, lá no grupo do Amigos do Caminho, nós estamos estudando a vida dos apóstolos, né? Então, a cada semana a gente vai estudar a vida de um apóstolo, tá? Durante uma semana. A gente está colocando os áudios do estudo da reunião de quinta lá, que a gente fez estudo sobre eles, né? Para quem quiser escutar lá. Nós estamos estudando a vida do Simão Zelote, tá? Um dos apóstolos de Jesus. Né? Quem quiser participar é só entrar lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho, né? Que a gente vai postar o áudio, repostar o áudio todo dia, né? Para quem não conseguir pegar, para lembrar do estudo, tá? Nós vamos estudar de hoje até, né, a quarta-feira da semana que vem, tá? Que aí a gente muda para o próximo discípulo de Jesus, tá bom? Quem puder participar lá com a gente fica muito feliz, muito agradecido, né? E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tenham todos aí uma boa noite, muita paz, muita luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.